no, no roteiro 7, 8 e 9, do módulo 2 do livro EAD, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre os discípulos de Jesus e sobre a última ceia. Eu já tinha dito aqui, mas vou lembrar de novo. Eu tinha dito no grupo, eu acho. Os livros chegaram na livraria. Quem quiser, já tem os livros aí, tá? Esse livro, não é só o livro. O livro 1. A livraria está funcionando só à noite, né? Isso é no sábado e domingo, nos horários das palestras, né? Nos horários das palestras. Quando tem palestra na quinta, no segunda, na quinta, no sábado e no domingo. Aí ela está aberta. Bom, essa questão dos discípulos de Jesus, a gente já viu um pouquinho, mas só voltando a essa conceituação, aqui ele traz a diferença entre apóstolo e discípulo. Né? Porque apóstolo é uma palavra derivada do grego, que significa enviado. A gente estudou aqui que os apóstolos do Cristo, ele escolheu 12 apóstolos. Né? Depois o Judas saiu e entrou outro no lugar dele. Né? Entrou o Matias, que era um dos discípulos. Porque na época do cristianismo, lá do cristianismo primitivo, a gente também tem notícias de que Jesus tinha escolhido 70 discípulos. Está aqui, ó. 70 discípulos, além dos 12 apóstolos. Então, na verdade, esse foi o time que Jesus escolheu para difundir a doutrina espírita, a doutrina cristã naquele primeiro momento. Né? Então, ele primeiro escolheu 12 apóstolos, que a gente viu aqueles apóstolos quem são: Pedro, Tiago, André, Bartolomeu, todos aqueles apóstolos que a gente viu, que foram escolhidos pelo Cristo e que saíram para divulgar a doutrina do Cristo. E além dos 12, ele também tinha uns 70 que seguiam aquela mensagem. Né? É o que a gente estava começando aqui nas semanas anteriores. É feito os espíritas hoje. Os espíritas hoje são 3 milhões no Brasil. Mais ou menos, 3, 4 milhões. Fora os simpatizantes. Né? Os espiritólicos, digamos assim, que tem, os espiritantes, que têm a vontade. Mas, digamos, 3, 4 milhões. Esses 3, 4 milhões, digamos que 10% disso se aprofunda um pouco mais no estudo da doutrina espírita. Né? Então, 10% de 3 milhões é 300 mil. Então, digamos que desses 300 mil, 10% deles vai querer continuar difundindo a doutrina. Então, você tem 30 mil que serão escolhidos para disseminar a doutrina, mas não mais no Brasil, porque o Brasil é uma pátria espírita mais ou menos consolidada, mas pelo mundo, que o mundo não tem a informação espírita. Então, dentro de um planejamento, a informação vai fluindo. Então, Rita, na próxima encarnação, vai reencarnar no Zimbábue. Para poder. Para a Inglaterra é melhor, né? Inglaterra, pronto. É para a Inglaterra, porque não tem a informação da doutrina espírita. Então, não tendo a informação da doutrina espírita, não necessariamente você vai ser espírita, mas você vai ter os valores que a doutrina espírita preencheu dentro de você. Então, onde você estiver, você vai dar testemunho daquela verdade, daquela base, que é a consolação, que é o Consolador prometido pelo Cristo, que a gente vai ver hoje, se der tempo, no Evangelho de João. Né? Então, esse aqui é o desafio. Os apóstolos foram aquele colégio apostolado de 12, e os discípulos, que é uma palavra derivada do latim que significa aluno, e que Jesus tinha na época de seu momento, que ele viveu conosco, 70 discípulos, além dos 12 apóstolos, para ajudá-lo. Né? Então, desses discípulos, quando Judas entregou Jesus e suicidou-se, eles elegeram um outro que substituiu Judas, que foi o apóstolo Matias, né? Que a gente viu também. Então, há uma diferença entre apóstolo e discípulo. Apóstolo é mais, porque apóstolo é um enviado, e discípulo são alunos. A gente vai ver que discípulos somos todos nós. Não é? Então, o termo discípulo aparece somente nos evangelhos,
em Atos dos Apóstolos, porque no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, de Lucas e de João. A gente também já estudou essa questão dos evangelistas, a gente estudou os evangelhos sinóticos, que são aqueles evangelhos que são muito parecidos, que são de Mateus, de Marcos e de Lucas, e o de João é um pouco mais diferente, né? No Evangelho de Mateus, ele faz menção ao termo discípulo, quando Jesus disse: pois vendo a multidão, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximam-se os seus discípulos. Ou seja, ele está trazendo essa informação para dizer que realmente ele faz referência na história do Evangelho aos discípulos, né? Em Marcos ele diz: sem parábola não lhes falava, mas em particular explicava tudo a seus discípulos. Deve ser muito interessante essas conversas de Jesus com seus discípulos, né? E no Evangelho de João, que a gente vai estudar hoje, a gente vai ver a questão da última ceia. E eu nunca tinha parado para pensar isso, e o estudo faz isso com a gente. Ele faz a gente despertar para determinadas coisas que a gente passa de passagem, né? Mas aqui o que ele traz é o seguinte: a última ceia foi uma última conversa do Cristo com o seu apostolado. Foi uma última oportunidade de aconselhamento. Foi uma última oportunidade de ensinamento. É claro que depois ele apareceu novamente, depois de desencarnado, mas a simbologia da última ceia, os ensinamentos que ele passa, as angústias que passavam no coração daqueles que ficariam sem o mestre. Né? É a sensação do filho que perde o pai. Então, é a sensação do filho que se despede daquela referência, daquele guia. Puxa vida, você já vai, como é que eu vou ficar sozinho? É a gente começar a compreender a história do Evangelho para entender as passagens do Evangelho. A gente viu aqui que algumas citações que a gente estuda na Bíblia, a gente às vezes não entende direito, mas a gente viu que são conselhos de Jesus quando ele mandou que os apóstolos saíssem para pregar, onde a gente vai encontrar o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que é um roteiro, quando ele chega para um filho e diz assim, um pai chega para o filho e diz: meu filho, você agora já está crescido, então você vá viver a vida e vá dar conta do que eu lhe preparei. Aí Jesus dá o roteiro. No capítulo 10 de Mateus, é o roteiro. Quando Jesus diz aos apóstolos: vá pregar o Evangelho. E é ali que a gente encontra que o pai vai brigar com a mãe, que o filho vai brigar com o filho, que a gente classifica isso como estranha moral. Não é? É quando Jesus já prenunciando que os apóstolos teriam dificuldades de pregar o Evangelho, de dizer alguma coisa a alguém, de que alguém siga e outro não, que até hoje a gente vê isso. Então, Jesus já anunciava isso. É a preparação do seu colégio apostolar para dizer: vão, sigam e preguem o Evangelho. Né? Então, o termo discípulo aparece dando testemunho dessa realidade. Né? Vamos mais aqui adiante. O que é um discípulo de Jesus? O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. Isso aqui está no livro Fonte Viva, no capítulo 138. Então, nessa hora, nós nos sentimos discípulos. Olha aqui a definição. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. Então, todos vocês, de alguma forma, estão servindo ao Cristo. Na sua casa, no seu trabalho, na sociedade, na casa espírita, em outro templo religioso qualquer. Todos são discípulos do Mestre Jesus, porque todos estão encontrando um caminho de seguir e de ser admitido na presença do Divino Mestre. Né? E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo. Você comentou isso aí agora há pouco, que parece que quando a gente desperta para alguma coisa, sempre o telefone toca, sempre a porta bate,
Porque quando a gente desperta para os valores do Cristo, nós somos os discípulos. E o discípulo deve estar 24 horas por dia disponível. Né? Eu acho que ontem Bebeto fez uma observação em relação a Peixotinho, no finalzinho do nosso estudo da noite. Não sei se vocês se recordam, que uma das grandes características da mediunidade de Peixotinho é que ele não escolhia a hora para servir. Ele estava sempre disponível, inclusive até no momento de desencarne. Ele estava tendo uma crise que estava partindo, e a porta batendo, e ele disse, não, deixa eu atender. E ainda terminou, antes de desencarnar, ainda receitou um receituário homeopático para uma senhora aflita que estava pedindo um remédio. Por quê? Porque um combatente efetivo contra o mal que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo. O tempo todo a gente está disponível. Eu dizia aqui, acho que foi sábado, que quando a gente tem um sinal de dizer que a gente não tem tempo para nada e que está servindo as coisas do bem, é uma coisa boa. Já é um sinal de que a gente está sendo discípulo do Cristo, de que a gente está sendo cogitado para ajudar. Porque quando as pessoas, o seu telefone toca somente quando as pessoas precisam. Muito pouca gente liga para você para perguntar se você está vivo, se você está precisando de alguma coisa, se está tudo bem. Normalmente, quando o telefone toca, a gente já toma um susto porque sabe que já vem uma demanda, digamos assim. E o discípulo de Jesus não pode se assustar com demanda, porque ele está aqui para isso. E não é só aqui, também lá. A gente aqui também está sendo preparado e dando continuidade do que o que a gente já é. Então, o discípulo do Cristo é esse que não para de servir, né? Nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Quando a gente vê os exemplos de que o governador de Nosso Lar já está há 180 anos no comando de Nosso Lar, ele estava há 140 quando o livro foi escrito, 1940, então é mais, deve estar há 200 anos como governador de Nosso Lar. Se não saiu, né? Se não foi promovido. Jesus é 4,6 bilhões de anos o mandato dele na Terra. Então, a gente vai vendo. Aí a gente às vezes reclama, porque a gente é pai mais efetivo durante 25 anos. Às vezes até mais, né, Divanilson? Que os filhos demoram mais a sair de casa, né? Porque antigamente os filhos saíam de casa mais cedo, né? 18, 19, 20 anos, os filhos já estavam pegando o rumo. Hoje em dia, 30, 35, 40, e os filhos dentro de casa, né? E o pai doido para dizer, não, eu agora quero cuidar da minha vida. Que vida? Se a minha vida está envolvida na vida de outras vidas. Como dizia um professor meu de história, que a vida só é vida quando ela é vivida, envolvida na vida de outra vida. Então, se a vida só é vida quando é vivida, envolvida na vida de outras vidas, o que é a minha vida? Minha vida é um contexto onde eu sirvo a minha família, mais ao meu núcleo familiar, mais a minha parentela corporal nessa existência, mas eu também amplio a minha parentela corporal. E aí é que cria-se esse conceito de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O conceito de amor se expande, porque você passa a cogitar da condição de amar quem você não conhece. E amar quem você não conhece é andar na rua e ter a sensibilidade de ver a dor do outro. Você andar na rua e está caminhando simplesmente no calçadão. Mas do seu lado tem um cara vendendo água mineral. Tem um coitado vendendo amendoim. E já é 4, 5 horas da tarde e ele está com aquele pauzinho cheio de amendoim, cheio. Ou seja, ele não conseguiu vender amendoim. Então, a esperança que ele tinha de levar o leite e o pão para casa, já é 5 horas da tarde e ele não conseguiu. Então, o cristão, o servidor, o discípulo do Cristo, ele, às vezes ele tem que ter essa sensibilidade de olhar o que está acontecendo, a dor do outro. Né? Então, isso também toca o coração da gente. A gente olhar e dizer, puxa vida, esse trabalhador saiu de casa e ele tinha esperança de levar alguma coisa para... Porque os vendedores informais, eles vivem
o dia de hoje. Ele não dá para viver daqui a 30 dias. Quem vive daqui a 30 dias é quem é assalariado, que tem uma perspectiva de planejar o que vai fazer com o seu salário, que tem um crediário, que tem um cartão de crédito, que pode comprar crédito para fazer jus ao salário que ele vai receber no final do mês, que ele sabe que vai receber. Mas quem vive da economia informal, ele vive do dia de hoje. Ele vive do que vai vender. Ele almoça o que ele caçou de manhã. Ele janta o que ele caçou de tarde. E, às vezes, sobra um pouquinho para a manhã seguinte. Não é? Então, essa é a realidade. Então, o trabalhador informal, ele comprou o amendoim, ensacou o amendoim e saiu para a batalha. E ele não sabe o que é que a rua vai responder. Não é? E aí é a luta. O discípulo é aquele que olha e diz, puxa vida, eu posso fazer alguma coisa por esse irmão? Eu não estou dizendo que a gente vai carregar o mundo nas costas, porque a gente não pode. A gente não pode ser também querer abraçar o mundo, mas a gente pode fazer alguma coisa. Nem que seja perguntar a ele, meu irmão, como é que está? Está difícil? Pode comprar um amendoim? Não é? Não sei, eu estou dando apenas um exemplo, mas o trabalho é ativo e edificante em todo lugar, porque o mundo precisa desses trabalhadores ativos e edificantes em toda parte. Né? Esse é a nossa tarefa. Né? A quem Jesus confia missões importantes? Aí é outro aspecto interessante. A quem Jesus pode confiar essa missão importante? Só se confia o comando de um exército a um hábil general, capaz de o dirigir. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens, ficais certos de que só confia missões importantes ao que ele sabe capazes de cumprir, já que as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem demasiadamente fraco para carregá-lo. A gente não pode pedir a uma criança para carregar um fardo de feijão de 60 quilos, porque ela não vai conseguir tirar o fardo de feijão de 60 quilos do lugar. E nem eu posso pegar um fardo de feijão de 60 quilos e botar em cima da cabeça de uma criança, porque a musculatura daquela criança não está preparada para suportar esse peso. Então, nós temos musculatura espiritual, que ela é forjada, ela é formada ao longo das diversas batalhas que a gente enfrenta nas nossas existências. É isso que cria o famoso couro grosso. A gente começa a ter a capacidade de lidar com os desafios, com os problemas, com os percalços da vida. Porque a gente já está preparado para aquilo. Tem gente que enfrenta um problema muito menor e que não consegue suportar. É porque a capacidade espiritual daquela criatura ainda não é suficientemente robusta para suportar aquele peso. Se você me mandar 2 voltas correndo agora na pista do atletismo de Santos Dumont, eu vou dizer, meu amigo, vai ficar para outra encarnação. Mas Rita corre. Porque Rita é atleta, é preparada de correr as 2 voltas, 800 metros só. Quem corre 10 quilômetros, o que é 800 metros? Mas para quem não corre, não é assim? Agora, isso quer dizer que você não vai correr nunca? Não, se você estabelecer na sua vida que você tem uma meta de correr os 800 quilômetros, você começa correndo 100, daqui a pouco você corre 150, depois 200, daqui a pouco é fácil. É assim que as pessoas treinam e adquirem musculatura suficiente para fazer aquelas coisas. Do ponto de vista do espírito, é a mesma coisa. A gente, às vezes, pensa que não consegue suportar, mas a gente consegue suportar. Como é que a gente vai aprendendo a suportar? Vivenciando, encarnando, passando por experiências. Então, o desafio de hoje nos prepara para amanhã. A prova de hoje nos prepara para amanhã. As provas que a gente não passou e que machucou e que maculou as leis de Deus, a gente responde pelo que a gente fez. Aí a gente expia. É por isso que a expiação em relação ao passado e prova em relação ao que a gente vai viver.
Então, é sempre esse movimento que a gente está vivendo aqui. Né? Então, a dificuldade material que a gente tem hoje, a gente não lida bem com o dinheiro. A gente não sabe lidar bem com o dinheiro, a gente sempre se atrapalha com o dinheiro. Se a gente ganha muito, a gente gasta tudo. Se a gente não ganha, a gente gasta o que não tem. Então, a gente tem uma dificuldade com o dinheiro. É um desafio do seu espírito, que precisa ser educado, que precisa aprender a viver essa realidade. São desafios que todos nós enfrentamos na vida. Né? Nós somos colocados à prova para vivenciar essas experiências. Cada um tem as suas experiências nos diversos campos que a gente está enfrentando. E tudo isso é preparação para o espírito. Né? Então, as missões importantes, elas só são colocadas na mão daqueles espíritos habilitados para enfrentarem essas jornadas. Então, quando Jesus diz que ele não coloca um fardo mais pesado do que o que você pode carregar, é que aquela missão que você carrega hoje como discípulo do Cristo, ela é compatível com a sua musculatura. Porque se há um planejamento encarnatório, que nós sabemos que há, se há supervisores desse planejamento encarnatório, que a gente sabe que há, eles não permitiriam que a gente enfrentasse uma prova maior do que a gente pode suportar. Se eu chegasse e dissesse, não, nessa encarnação agora eu vou me matricular em 10 cadeiras na faculdade. Aí o cara disse, rapaz, tu não vai aguentar pagar 10 cadeiras na faculdade, não. Não, eu sou o cavalo do cão. Não tinha essa expressão aqui no interior do nosso estado, cavalo do cão. Aquele bicho danado, né? Eu vou me matricular. Então, você se matricula, enfrenta aquela realidade, mas se você tem capacidade de passar nas 10 cadeiras. Se você não tem, o nosso mentor vai dizer, ei, 8. Porque, às vezes, a gente quer se matricular em 10 e perde as 10. Com 8, a gente consegue fazer alguma coisa. Passar em 4, né? Com 10, a gente... Aí, muitas vezes, a gente vê gente com uma carga muito pesada. Muito pesada. Aí o que é que pode ter acontecido nessa carga muito pesada? É que eu posso ter combinado. Jesus combinou com 12 apóstolos e 70 discípulos. Combinou com a mãe, com o pai, com João, com uma série de colaboradores que vieram com ele. Só a gente vai contigo. Jesus, por exemplo, foi orar e foi descansar no horto e pediu a Pedro, João e Tiago que vigiassem, que ficassem vigilantes. Dormiu tudinho. Aí chegaram os centuriões e prenderam Jesus. Claro que Jesus seria preso de toda forma. Mas é um símbolo para dizer que muitas vezes nós dormimos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que muitas vezes a gente planeja uma encarnação e combina com 1, com 2, com 3, que nós atravessaremos esse deserto, enfrentaremos esses desafios juntos. É o marido, é o irmão, é o pai, é a mãe, é um filho. A gente combina que vai atravessar junto. Só que no caminhar, alguém desiste. É aquela história, tem um caldeirão aqui para a gente carregar. Esse caldeirão de sopa, que deve pesar uns 100 quilos, sei lá, quanto pesa um caldeirão de sopa desse. É por isso que ele tem 2, 3 abas, que é para a pessoa não carregar sozinho. Carrega um de cada lado, não é? Só que no meio do salão, de um lado, diz, eu vou embora, não quero carregar isso mais não. E pega a reta. Aí tu fica com o caldeirão sozinho para carregar. Aí tu tem 2 alternativas. Ou tu termina de carregar sozinho, ou arruma alguém para te ajudar a carregar. Não é assim? Assim é a nossa vida. A gente vai ficar com raiva porque chegou na parte espiritual e meu compromisso era com A, e no meio do caminho eu precisei encontrar B. Faz parte do processo evolutivo. A gente encontrou outras alternativas, que às vezes a gente não tinha nem compromisso. A gente não tinha nem combinado.
São coisas que a gente vai se arrumando por aqui. Então, às vezes, a tarefa ela é para ser repartida por 2, 3, 4. Mas no caminhar só fica 2. E no frigir dos ovos só fica 1. Então, aquele que ficou, ele vai ter mais mérito ainda se ele conseguiu suportar. Se ele não conseguiu suportar, ele vai estar aliviado a sua carga. Porque tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. Tudo tem um porquê. Não é? Então, as missões que Jesus confia são almas que podem carregar. Ao longo da história, Jesus confiou missões importantes a missionários, claro, o tempo todo. Alguns missionários cumpriram a sua tarefa, claro que cumpriram. Outros falharam, sim, falharam. Porque não suportaram a missão. Porque a vaidade, a terra, o orgulho, os desafios da matéria pressionaram aquele espírito e ele não conseguiu dar conta daquela missão. Jesus cria um caminho alternativo para poder chegar de novo àquele... E atrasa o cronograma. Isso é o planejamento encarnatório. Isso é a vida, a jornada das nossas existências. E faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia, não é? Então, por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas em outras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que vêm de atuar, a sua ação seria nula. A gente não escolhe para correr uma maratona quem nunca tenha corrido uma maratona. Claro que tem a primeira vez, mas ele treinou e está habilitado para enfrentar aquela realidade, né? Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar a missão de que está investido pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Quando a gente vê um espírito feito Chico Xavier, aí a gente diz, eu queria ser feito Chico. Você pode. Você pode ser feito Chico. Só é você se habilitar na jornada evolutiva feito Chico, para suportar tudo aquilo. Ninguém é igual a ninguém. Nenhum de nós somos iguais. Todos nós temos características diferentes. É por isso que um filho tem de um jeito para a Covid e outro tem de outro. Porque o espírito, o perispírito, o sistema imunológico de cada um é diferente. Porque todos nós reagimos vibracionalmente de acordo com a condição evolutiva e moral de nossos espíritos. E a condição evolutiva e moral de nossos espíritos refletem no corpo físico. Então, um espírito de luz, ele reflete o quê no seu corpo físico? Luz, harmonia, equilíbrio, paz. Então quer dizer que os espíritos superiores não adoecem. Pelo contrário. Observa a saúde de Chico, fragilizada. Observa a saúde de Madre Teresa de Calcutá, fragilizada. Observa a saúde de Irmã Dulce, fragilizada. Observa a saúde de, perdoe-me a citação, e citar como um exemplo negativo, Hitler, a saúde do corpo físico. Quem era o doente? Irmã Dulce ou Adolf Hitler? Mas o corpo não diz a mesma coisa. Então, gente, a gente tem que entender a dimensão dessas... Aí você pergunta, por que um espírito iluminado como Irmã Dulce ou como Chico tem um corpo fragilizado? Porque a sua condição evolutiva e moral era tamanha que em algum momento da história ele tinha necessidade de passar por aquilo ali. E hoje ele tinha musculatura espiritual para suportar também aquela cadeira a mais que ele estava cursando nas suas disciplinas. Então a gente começa a compreender a amplitude da informação, da capacidade de um espírito missionário.
não é? Porque eu já disse isso várias vezes, eu vou dizer, Jesus é um espírito que toma conta de planeta. Talvez hoje ele já esteja tomando conta de sistemas solares, eu não sei, porque ele evolui também, né? A gente não consegue tomar conta da vida da gente. Sozinho, a gente dá trabalho, a gente se cuidar. Imagina o cara tomar conta de um planeta. Hein? Ele pode um dia voltar? Voltar para onde? Ele já foi. Como é que ele vai voltar se ele não foi? Sei não, Rita, se ele vai voltar, porque tem muitos evangelhos aí que esperam a vinda de Jesus, falam do juízo final. Não, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que isso é uma opinião pessoal. Eu acho que não tem necessidade. Para quem já entendeu o Cristo, não tem necessidade de vê-lo novamente na carne. Não há essa necessidade. Porque daqui para frente a gente precisa começar a viver a vida do Espírito. E Jesus é Espírito. Então, ele está onde ele quiser estar. E nós estaremos onde ele estiver, se quisermos. E se tivermos condições para isso. Então, é a mesma história de a gente ter tido um curso com um grande professor. E a gente querer um dia que esse professor volte. Aí ele vai dizer, eu vou voltar para quê? Tudo que eu já tinha de dizer a esse nível de informação, eu já disse. Vou voltar para quê? Eu acho que aquela situação da Bíblia não serve quando fala. Quem tem ouvidos que ouça, quem tem olhos que veja. Eu acho que é meio isso que ele dizer. Vocês precisam começar a despertar. Está aí, a informação está aí. Vocês têm que se esforçar. A informação está aí. Então, eu acho que não, sabe? A minha opinião pessoal. Agora, se amanhã eu encontrar com Jesus, aí a outra pergunta é, como é que você vai saber que Jesus é Jesus? Vê? Se na época do Cristo já era uma confusão, imagina hoje. Vamos dizer que é fake news, né? É complicado, né? Não é complicado? Não é mais fácil a gente ir à luz do que a luz hoje vinha a gente, né? Então, bom, mas vamos em frente. A missão dos 70 discípulos da Galileia, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, a história dos discípulos, e mandou-os adiante de sua face, de dois em dois, em todas as cidades e lugares onde eles deviam ir. Difundir o evangelho. Mandou os 70 de que ele iria adiante, né? Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. É o desafio. Mandar os discípulos pregar o evangelho, a lei de amor, no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. A história do roteiro a ser traçado, né? E em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. De qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que foi oferecido. Isso aqui está no Evangelho de Lucas. Mas como a gente estudou, o Evangelho de Lucas ele é sinótico com o Evangelho de Mateus. A gente leu aqui, quando estudou, o capítulo 10 todo de Mateus, trazendo todas essas informações aqui. É o roteiro do que Jesus disse a seus discípulos. Vão e façam isso. Né? É a missão dos 70 discípulos. E disse tudo isso, curai os enfermos, que não é louver. Ele deu poder aos seus discípulos, né? E diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Saber, contudo, isso que já o reino de Deus é chegado a vós. O que ouve a mim e me ouve, é o que você estava dizendo, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam.
E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Ou seja, cada um de nós somos revestidos do poder de Deus, se acreditarmos nessa força que nós temos. Não é? Então, por exemplo, você quando está curando, ajudando seu filho que está enfermo, ele acredita que você está ajudando ele. E naquela hora você se reveste dessa força e seu filho melhora, porque é o passe, é o amor que você está transmitindo ali. Não é? Então, como podemos nos transformar em legítimos discípulos do Cristo? É o desafio que nós enfrentamos todos os dias, né? Desenvolvimento de valores morais, desinteresse, abnegação, sacrifício, mansidão, liderança positiva, coragem, dignidade, humildade, amor. São apenas alguns exemplos de algumas virtudes que a gente pode desenvolver para ser discípulo de Cristo, porque todos nós já somos discípulos do Cristo, em maior ou em menor condição, né? Porque todos nós já temos virtudes. A gente não tem aquela virtude do Cristo de que no meio da multidão ele disse: quem me tocou? De mim saiu virtude. Então, lembrar dessa passagem da mulher hemorroíça, que ele no meio da multidão disse: opa, alguém me tocou diferente. Eu até brinco dizendo que ele estava mais ou menos no galo da madrugada. E no galo da madrugada ele sentia alguém tocando nele. Então, imagine, você no galo da madrugada parar e dizer: ei, quem foi que bateu em mim? Espera aí. Né? Então, ele sentia, porque ele é aquela pessoa, é aquele espírito de amor, que está o tempo todo ali disponível para doar. A gente sente. A gente, aos poucos, a gente vai desenvolvendo a nossa sensibilidade e começa a sentir que de nós a gente consegue perceber que está fluindo fluidos, porque a gente desenvolve a nossa sensibilidade. A gente começa a prestar atenção naquilo que a gente está doando. Quando a gente dá um passe, quando a gente está numa reunião mediúnica, quando a gente está interagindo com o médium e doando aquele espírito que está sendo doutrinado, a gente começa a sentir o fluido, a gente começa a tocar alguma coisa no nosso corpo espiritual e a gente sentir essa virtude. E as virtudes estão em toda parte. Quando a gente tem uma palavra de amor, uma palavra de afeto, uma palavra de carinho, a alguém que está na nossa família, no nosso dia a dia, a gente sente que o ambiente se transforma. Porque é um amor em movimento, é aquela vibração diferente que a gente vai se transformando. Então, o nosso desafio é nos transformarmos em discípulos do Cristo, aqueles que são capazes de levar a boa nova onde estivermos, né? Porque todos nós somos discípulos, como a gente já disse aqui. E onde é que a gente pode servir? Em toda parte. Em toda parte. Desde na hora que você está caminhando e vê alguém sentindo alguma necessidade, dentro de casa, às vezes um parente está precisando de um telefonema e a gente só precisa falar com alguém. Eu me lembro de um filme que, acho que era Máfia no Divã, que tinha um mafioso que estava passando por um problema de ansiedade, depressão, aí foi contratar um terapeuta. O terapeuta foi morrendo de medo de falar com... Era uma comédia, né? O terapeuta foi morrendo de medo de falar com o mafioso. Aí o mafioso foi conversar com o terapeuta e o mafioso só fez desabafar. Blá, 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 falou e o terapeuta ali, calado, com medo, morrendo de medo. Aí quando terminou, o mafioso disse: você é muito bom, eu já me sinto muito melhor, não sei o que e tal. Ou seja, o que o cara quer muitas vezes é desabafar, é dizer alguma coisa, é dividir o que ele está sentindo com alguém. Então, às vezes, na nossa vida, no nosso relacionamento, tudo que a gente precisa é de um ombro amigo, é de um ouvido amigo, que possa ouvir o que a gente está sentindo, né? Infelizmente, hoje as pessoas estão perdendo essa capacidade de falar, porque não encontram interlocutores para que possa prestar atenção no que ele está dizendo. Então, a gente sente. Às vezes, a gente está falando com uma pessoa e a pessoa está no mundo da lua. Ou seja, está ali, mas não está presente. Não é? Está ali, mas não está presente. Não está
ouvindo. Ele está ouvindo, mas não está escutando, digamos assim. Né? Então, o desafio é esse. Às vezes a gente precisa ouvir e escutar. A gente precisa ver, a gente precisa olhar e ver. Porque olhar, a gente pode estar olhando aqui, agora você está vendo. Né? É a história do bom samaritano. A estrada de Jerusalém para Jericó, passavam muitas pessoas, passou o levita, o sacerdote e o samaritano. Os três viram, né? Os três olharam. Centenas olharam. Os três viram, mas só quem agiu com misericórdia foi o samaritano. Porque a gente está na vida cotidiana vendo muita coisa. Vendo muita coisa, olhando muita coisa, mas vendo poucas pessoas estão vendo. É o olhar do espírito, é o olhar da sensibilidade, é o olhar da empatia. Então, esses são valores morais que o cristão vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo porque o Cristo percebia essas coisas todas, porque ele tinha um olhar de amor, de esperança, de paz, de harmonia. Não é? Então, esse é que é o nosso olhar. É que a gente precisa desenvolver essas virtudes. De novo, eu digo, não adianta a gente se sobrecarregar e querer, da noite para o dia, ser Jesus de Nazaré, ser o apóstolo. A gente não é. A gente ainda está no processo de evolução. Nós ainda estamos caminhando. Ainda nos flagraremos imperfeitos, pecadores, fazendo o que não gostaríamos. De novo, aquela frase do apóstolo Paulo. Infeliz o homem que sou, não faço o bem que quero, mas o mal que abomino. Muitas vezes a gente quer fazer uma coisa, ou a gente às vezes sabe que deve fazer alguma coisa, mas a gente ainda não faz, porque a gente ainda é imperfeito. E muitas vezes a gente julga o outro porque o outro não faz. Puxa vida, por que você não faz isso aí? Eu não consigo. Ah, mas é tão fácil. É fácil para você. Talvez para mim não seja fácil. E vice-versa. Às vezes o que para o outro é difícil, para você é facílimo. Porque somos espíritos em diferentes graus de evolução, passados por diversas escolas e experiências. Então, se eu desenvolvi determinadas aptidões, o outro não desenvolveu, e vice-versa. A plenitude do espírito se dará quando a gente tiver o conjunto dessas virtudes desenvolvidas. Aí a gente vai ser um espírito puro, capaz de enfrentar qualquer intempérie. Mas esse é um exercício que a gente está caminhando, que a gente está passando. Né? São 9h15, a gente entraria agora no roteiro da última ceia. Aí é melhor deixar para depois, né? Por causa do horário, para a gente não demorar. Porque isso aqui é muito interessante. É aquilo que eu comentava. Se vocês puderem ler, eu acho que na próxima semana não vai ter, porque parece que é carnaval. Mas eu vou conversar com a diretoria e coloco no grupo. Por mim, está tranquilo, eu não vou para canto nenhum. Nem que tivesse carnaval eu iria, e não tendo é que não vou mesmo. Então, mas esse roteiro é muito interessante, porque ele traz luz sobre essa última conversa do Cristo com os apóstolos, né? E está no Evangelho de João. Então, depois, se a gente tiver esse estudo aprofundado da doutrina espírita, esse primeiro livro, viu, Vera? Principalmente, ele traz essa tarefa, ele traz esse dever de casa, da gente despertar para o Evangelho do Cristo, lendo com a ótica do Espiritismo. Então, em mim, aguçou muito a curiosidade de estar lendo o Evangelho como um livro de história, de ensinamentos, de passagens importantes. Então, eu tenho me flagrado estudando o Evangelho. Então, a gente lendo o Evangelho de Mateus, lendo o Evangelho de João, vendo como é que as ideias se concatenam, porque a gente não tem esse hábito. A gente não tem esse hábito. Então, aqui ele está despertando essa necessidade da gente estar lendo o Evangelho. Você sabe que quando começou a pandemia, eu sou da área da saúde, então muita gente me procurava, com muita família em São Paulo, pessoas que ainda trabalham também no hospital
momento de muito sofrimento, assim, né? Porque no começo ninguém sabia muito, muita gente conhecendo, muita gente também. E aí muita gente cai em depressão, amigos meus de lá também, entrando em depressão. E muito, assim, os meus amigos não são espíritas, tem muito evangélico, né, e católico. São poucos os amigos espíritas que eu tenho. E aí eu resolvi fazer o evangelho, um estudo do evangelho, mas segundo o espiritismo, para ajudar, porque eu tinha